O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Cristo é a palavra da salvação, a palavra eterna que o Pai dirigiu a nós, a palavra que criou todas as coisas, a palavra que falou pelos profetas, a palavra que se encarnou no seio da Virgem Maria. Essa palavra não só nos diz o que é bom, ela nos torna bons e assim capazes de fazer o bem. A gente escutou que Cristo, no início, as primeiras palavras que diz nesse trecho são: a vós que me escutais, eu digo. Jesus disse a seus discípulos. Então, essa palavra é dirigida para os discípulos, para aqueles que escutam, para aqueles que acolhem a palavra e nascem de novo pela força dessa palavra. Recebem a Cristo, recebem o novo nascimento de Cristo pela fé e pelo santo batismo. É Ele que nos torna criaturas novas. A palavra de Jesus nos salva dessa prisão em que o mundo vive. A gente escutou na segunda leitura: o primeiro Adão, o primeiro homem, foi um ser vivo, uma alma vivente, diz o texto. E o segundo é um espírito vivificante. A narrativa do Gênesis, toda feita de imagens místicas, de imagens poéticas, porque os mistérios
que ultrapassam a nossa inteligência só podem ser expressados por essas imagens. Deus cria o homem do barro e sopra sobre ele o seu espírito. E o homem se torna vivo. Quando o ser humano rejeita a Deus, rejeita o amor de Deus, ele rejeita também o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é amor. O Espírito Santo é amor, é a pessoa amor na Santíssima Trindade. Rejeitando o Espírito, resta ainda um vínculo, uma ligação, que é a do ser humano com o mundo criado, com a criação, com a natureza. E a lei da natureza, irmãos e irmãs, é a lei mais implacável, mais cruel que existe. A gente diz isso sem medo, porque tudo que Deus faz é bom, a natureza precisa funcionar corretamente e não pode ter margem de erro. Quando um leão ataca um touro numa manada e mata o touro, ele está fazendo um bem para ele mesmo, para a sua família de leões e também para a manada de touros, que vai ficando cada vez melhor, porque os touros fracos, doentes, velhos, vão sendo eliminados. Tudo na natureza é perfeito, é equilibrado, mas a lógica da natureza, a ética, por assim dizer, da natureza, não pode ser de maneira nenhuma a ética do ser humano. A lei da natureza, que é a lei do mais forte, não serve para nós. Quando Darwin escreveu o seu livro da origem das espécies e falou da evolução das espécies que se dava por meio de um mecanismo que era a seleção natural, logo apareceram filósofos dizendo: por que o ser humano também não pode evoluir da mesma maneira, pela seleção natural? E ali o cristianismo foi apontado como o grande culpado. O cristianismo atrasa a humanidade porque os cristãos cuidam dos mais fracos, dos pequenos, dos pobres. E a natureza faz o contrário, ela elimina os mais fracos. Então os cristãos vão na contramão daquilo que traria uma melhor humanidade. E a gente sabe onde desembocaram essas teorias, né? Desembocaram no nazismo e em todas as coisas terríveis que a humanidade presenciou. Essa lei da selva, ela não serve para o ser humano, mas por causa do pecado é a lei que impera no mundo, é a lei que escraviza a todos nós. Se a gente parar para pensar um pouquinho qual é a lógica da economia, da política, das realidades humanas, a gente vai se dar conta que é a mesma lei da selva, a lei do matar ou morrer, a lei da força do mais forte que esmaga o mais fraco. E ela torna o ser humano, na sua ânsia inútil por conservar a sua vida, é inútil porque a morte tem sempre a última palavra, faz do ser humano, como diziam os latinos, né? Homo lupus homini, o homem é o lobo do homem. Quando um lobo morre, os lobos comem ele. E assim diziam já os pagãos, quando observavam comportamento selvagem, cruel do ser humano. Cristo entra nesse mundo governado pela morte,
governado pelo pecado, governado pelo autor da morte e do pecado, que ele chama o príncipe deste mundo, e passa pela nossa vida, passa pela nossa morte e inverte o sinal que a morte representa, a morte que é a grande manifestação da ruptura com Deus, que é a fonte da vida, a morte que São Paulo chama o salário do pecado. Cristo vive ela como filho amado do Pai, ou seja, como alguém que se entrega, que se oferece, que dá a sua vida. É isso que ele quer dizer quando diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo, entrego para retomá-la outra vez. E quando ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada pode contra mim, mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço a sua vontade. Cristo, então, adentrando na nossa morte, destrói essa morte humana, fruto do pecado. Vai lá na raiz dela, que é a ruptura com Deus, e destrói essa raiz. E ali começa a se manifestar a obra de Cristo, que depois se torna mais clara, mais evidente com a sua ressurreição. Ou seja, com uma vida que vence a morte, uma vida que a morte não tem mais poder nenhum sobre ela. E essa vida, irmãos e irmãs, Cristo nos mergulha nela no nosso batismo, nos mergulha na sua morte redentora, vivida por amor, vivida como entrega, e nos mergulha também na sua ressurreição, de maneira que na hora do nosso batismo acontece uma morte e uma ressurreição. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, da qual nós fazemos parte. Somos todos já mortos e ressuscitados. Pode ser que no tempo cronológico a gente ainda não tenha morrido e ressuscitado, mas na realidade mais profunda de Deus, que é aquela que se mostra no sacramento, nós já estamos mortos e ressuscitados, e por isso estamos livres, livres da morte, livres do pecado, livres do autor do pecado da morte, ou seja, o maligno, o príncipe desse mundo. Por isso nós somos capazes de amar sem medida. Não estamos mais escravizados pelo amor ou pelo ódio do outro. Podemos amar sem esse limite. Não importa se o outro nos ama ou nos odeia, somos capazes de amar da mesma forma. Porque é assim que o nosso Pai nos ama, sem olhar o quanto nós somos bons ou maus, nos ama do jeito que a gente é. Ama até aqueles que se voltam contra Ele. E é esse amor sem limite, sem confim, sem nenhum tipo de barreira, é aquele que nós somos capazes de ter como mortos e ressuscitados em Cristo. O amor eterno, o amor sem fim, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é isso que é anunciado, irmãos e irmãs, nesse Evangelho, e é isso que todo o Evangelho, ou seja, a boa nova da salvação, proclama. Cristo nos salvou do pecado, da morte, do demônio, nos libertou do mal e nos tornou capazes de sermos filhos no Filho e, portanto, sermos livres para poder amar sem limites. Que essa Eucaristia, irmãos e irmãs, que manifesta a nossa união com Cristo num só corpo, num só Espírito, nos abra os olhos para que nós vejamos com os olhos da fé que nós somos capazes de amar, de perdoar, de compreender,
de nos entregar, de sermos misericordiosos, sem limite nenhum, sem medida nenhuma. Peçamos essa graça na Eucaristia que vamos receber.